O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e estou aqui agora dando início ao 12º capítulo, intitulado Superiores Invisíveis, para lhes falar claramente sobre as ambições internacionais dos dominadores globais sobre o Brasil. Todos já sabemos que o Brasil é um país muito rico, seja por suas reservas minerais, seja por seu bioma e diversidade florestal e ambiental, seja por sua imensa área disponível ao agronegócio capaz de alimentar o mundo inteiro, e até mesmo por suas reservas aquíferas de água doce, que será um dos grandes problemas mundiais futuros. Agora, e se eu falar para vocês que estes motivos, embora muito importantes, não são os reais motivos pelos quais essa quadrilha de dominadores globais pretende se apossar do Brasil? Com certeza vocês me responderiam, perguntando qual seria então o verdadeiro motivo, não é mesmo? Com certeza estes são motivos sim, mas não são os motivos que mais importam, são apenas motivos colaterais. Qual seria então o real motivo? Inicio então esta apresentação introduzindo-os a uma instituição cuja sede se encontra aqui no Brasil e que é chamada Sociedade Brasileira de Eubiose. Por que menciono esta sociedade? Eu a menciono pelo fato de que os personagens principais do assunto, sobre o qual eu vou falar aqui, são amplamente conhecidos por esta sociedade. Esses personagens são aqueles mencionados em Gênesis 6, lá intitulados Filhos de Deus. Em hebraico, esses são conhecidos como Benerá Elohim. Já na eubiose, esses seres são conhecidos pela palavra sânscrita Manasaputras, onde Manas significa mente e Putras significa filhos. Logo, são conhecidos como os filhos da mente. Agora, vamos até a cidade de Brasília. Nesta cidade, às margens do Lago Sul, exatamente sobre o paralelo 15, existe um local turístico chamado Ermida Dom Bosco. Quem foi Dom Bosco e por que ele deu nome a este lugar? Dom Bosco. João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, Castelnuovo Dom Bosco, 16 de agosto de 1815 Turim, 31 de janeiro de 1888, foi um sacerdote católico italiano, fundador da Pia Sociedade São Francisco de Sales e proclamado santo em 1934. Aclamado por João Paulo II como pai e mestre da juventude, é o padroeiro da capital federal do Brasil, Brasília. O motivo do nome dele ter sido dado a este local foi pelo fato de, na noite de 4 de setembro do ano de 1883, ele então com 67 anos, ter tido um sono muito agitado. Neste sono, em sonho, Dom Bosco viajou através do Atlântico, subiu e desceu a Cordilheira dos Andes e passou pelo Brasil, onde os salesianos chegaram 8 anos antes. Versa o registro que, como condutor da viagem, um jovem de 16 primaveras tomou Dom Bosco pela mão e, a bordo de um trem, os dois passearam pela paisagem sul-americana. Da janela, Dom Bosco observava os rios tão grandes e majestosos que ele não era capaz de os crer assim, tão caudalosos, longe que estava da foz. Em determinado momento, o próprio Dom Bosco deu um palpite geográfico. Aspas, eram as cadeias de montanhas isoladas, naquelas planuras intermináveis, por mim contempladas, o Brasil? Arriscou ele. Resumindo, durante esta estranha viagem, em sonho, foi-lhe revelado as palavras contidas nesta placa. Sonho, visão de Dom Bosco. Entre os paralelos 15 graus e 20 graus, havia um leito muito extenso que partia de um ponto onde se formava um lago. Então uma voz disse repetidamente, quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Itália, 30 de agosto de 1883. Quem visitar a Ermida Dom Bosco poderá ver a placa com esses dizeres
no interior deste monumento em forma de obelisco, onde se encontra a imagem do santo visionário com a placa à esquerda. Qual a relação existente entre Dom Bosco, seu sonho, Brasília, e a Sociedade Brasileira de Obiose? O ponto que os une é o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília. Sabia ele o que fazia quando construiu a cidade? Quem sabe, né? Talvez não seja por outro motivo que ele recebeu no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 1960, a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal, que lhe é colocada por César Dorrego Monteiro, que se encontra agora nesta foto, do Grão Conselho da Ordem do Santo Graal e diretor social da Sociedade Brasileira de Obiose. Cá está uma foto do presidente JK subindo as escadarias do templo desta sociedade, na Praça da Vitória, em São Lourenço, acompanhado à sua direita por Hélio Jefferson de Souza, presidente da Sociedade de Obiose, e à esquerda por Jefferson Henrique de Souza, vice-presidente. Ao fundo, o secretário particular de JK, Serafim Melo Jardim, atual presidente da Casa JK, em Diamantina. Foto tirada em São Lourenço, no ano de 1972. Agora, uma foto de Dona Helena Jefferson de Souza, esposa do fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, o professor Henrique José de Souza, e Hélio Jefferson de Souza, presidente da sociedade. No segundo plano, a réplica da Taça do Graal, o candelabro e o triângulo com o olho do Eterno, o olho que tudo vê, que se encontra também na nota de $1 americano. Tudo isso no Templo de Maitreya, em São Lourenço, Minas Gerais. Nesta foto, em 1972, Juscelino Kubitschek discursa no Templo da Eubiose, dedicado ao Avatar Maitreya, em São Lourenço, Minas Gerais. No fundo, a família Jefferson de Souza. Nesta outra foto, JK, em 1960, no Palácio Laranjeiras, na cerimônia em que recebeu a maior condecoração da Ordem do Santo Graal. Ao fundo, entre os jovens presentes, encontra-se Joãozinho 30, famoso carnavalesco brasileiro e membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Aqui, Dona Sara Kubitschek, Afonso Eliodoro e o deputado Carlos Murilo, primo e amigo de JK, recebem Dona Helena Jefferson de Souza e Hélio Jefferson de Souza no Memorial, em Brasília, em julho de 1982. Aqui, a Gran Cruz da Ordem do Santo Graal, conferida ao presidente Juscelino Kubitschek no final de seu governo. Na parte de baixo, a frente da medalha com a pomba do Espírito Santo. E em cima, ao centro, a coroa da realeza ungida. As duas com 4 flores de lis, símbolo da realeza de Lilith. Esta é a foto da capa do livro intitulado JKJK, a Conexão Esotérica, de onde retirei essas fotos, onde vemos o presidente Juscelino Kubitschek entrando no recinto do Templo da Eubiose, em São Lourenço, acompanhado de Dona Helena Jefferson de Souza, em fevereiro de 1972. Aqui, uma vista frontal do Templo da Sociedade Brasileira de Obiose, em São Lourenço, com um obelisco no centro da Praça da Vitória, que fica em frente ao templo, onde se encontram 2 placas com os seguintes dizeres. Placa da esquerda: Glória a todos aqueles que chegaram a este lugar, como sendo o dos 22 para 23 graus de latitude sul, no Trópico de Capricórnio, por lei traçado como demarcação final de um ciclo para começo de outro. Acompanharam tais pessoas os gêmeos espirituais ou parelha manúsica através do itinerário de Iô. Itaparica, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, São Lourenço. Para quem não sabe, itinerário de Iô é o itinerário de Ísis e Osíris. Na placa da direita encontra-se escrito o seguinte: Glória, do mesmo modo, àqueles que, vindos de toda parte do globo, assim o fazendo devido às excelsas irradiações que deste lugar emanam,
pois é o templo dedicado ao Supremo Arquiteto, manifestado no avatar acíclico, conhecido pelo nome de Maitreya, aos mesmos a lei que a tudo e a todos rege faculta o insigne privilégio de serem considerados como semente da nova civilização. O Oriente se volta para o Ocidente. Falemos agora sobre os personagens principais desta apresentação, os Filhos de Deus, ou Manasaputras, como os nomeia a eubiose. Para que uma pessoa se torne parte da Sociedade Brasileira de Eubiose, é necessário a conclusão de 4 graus iniciais, tornando-se então membro da série interna e, como tal, participante da Ordem do Santo Graal. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar muito do Santo Graal, principalmente depois do filme O Código da Vinci, baseado no livro homônimo de Dan Brown. É de se supor, então, que esta ordem possua algum tipo de relação com Jesus e com Maria Madalena. É comentário comum que Madalena seria o Graal e que Jesus, por seu suposto casamento com Madalena, seria o pai da descendência do Graal, correto? Errado. Então, o que é o Graal e por que a taça que o representa? Devido à situação atual pela qual o mundo passa, como vocês próprios podem constatar, e por isto mesmo, com a velocidade e rapidez com que as coisas andam, prevejo que não haja muito tempo pela frente para enrolação. Por isto, não vou aqui dourar a pílula nem enfeitar o pavão. Vou direto ao ponto. Antes de mais nada, quero aqui deixar bem claro que não pertenço a esta sociedade eubiose. Portanto, não a represento, e o que falarei aqui é apenas e tão somente conhecimento meu, adquirido por meus próprios meios e não necessariamente defendido ou apoiado por esta sociedade. Muito ao contrário. Se aqui a menciono, é tão somente pelo fato de que já pertencia a esta sociedade num passado distante, por cerca de 4 anos. Entrei nela para a série interna no ano de 2001 e dela me retirei no ano de 2004. Nestes 4 anos de filiação a esta sociedade, tomei conhecimento destes seres que a eubiose chama de Manasaputras. Eu também participava de rituais de muita importância para esta sociedade, intitulados Rituais do Despertar dos Manasaputras. Por que este nome, Despertar dos Manasaputras? É ensinado por esta sociedade que, num passado muito longínquo, um grupo de deuses teria criado uma raça muito especial de seres, que em sânscrito levaram este nome. Em Gênesis 6, por ser uma tradução do hebraico e pelo fato destes seres em hebraico serem chamados por Ben-Erá Elohim, a tradução para o Gênesis foi literalmente filhos dos deuses, já que a palavra Elohim é plural, e que, entretanto, teve sua tradução corrompida para filhos de Deus, no singular, de forma a se conformar com a nova religião monoteísta. Na época em que eu ainda pertencia à eubiose, eu desenvolvia um trabalho por conta própria para abrir os olhos das pessoas que pertenciam àquela sociedade, já que eu achava que seria mais fácil o entendimento de certos assuntos por essas pessoas. Eu achava que estas pessoas estariam mais preparadas e mais receptivas para alguns esclarecimentos que eu achava importantes e que eram descartados pelo mundo exterior. Me enganei, foi justamente o contrário. Desde o ano de 1994, quando ainda morava em Brasília, praticamente em frente à Ermida Dom Bosco, onde passeava de bicicleta com meus filhos ainda crianças, eu já sabia que iria acontecer o que hoje estamos vivenciando. Só não sabia como seria, nem quando seria, mas sabia que estava perto. O último caderno dos meus trabalhos foi este, que está aqui, ó. Intitulado Templários. Neste trabalho, capítulo 17, corresponde ao capítulo 17, que foi o último capítulo, eu usei como introdução 3 pensamentos de 3 escritores
mais ou menos conhecidos. O primeiro foi de um escritor português chamado Vítor Manuel Adrião, em que ele fala o seguinte: o acaso é a explicação que acalma os ignorantes, os preguiçosos e quantos sentem ainda as vertigens e as agonias provocadas pela aproximação da verdade, como sintomatologia a evitar a todo custo, ao depararem com acontecimentos estranhos, considerando como estranho tudo quanto passa para lá da fronteira dos sentidos físicos e dos acontecimentos idem. O segundo é de René Guénon, que diz o seguinte: nas circunstâncias no meio das quais vivemos presentemente, os acontecimentos desenrolam-se com tal rapidez que muitas coisas cujas razões não aparecem imediatamente poderiam encontrar muito bem, e mais cedo do que estaríamos tentados a crer, aplicações bastante imprevistas, se não completamente imprevisíveis. E o terceiro e último é de um senhor chamado Joseph de Maistre, em que ele fala: é preciso estarmos preparados para um acontecimento imenso na ordem divina, para o qual marchamos com uma velocidade acelerada, que deve impressionar todos os observadores. Terríveis oráculos anunciam que os tempos estão próximos.